Eu não sei se alguém que vai ouvir isso já passou por coisa parecida, mas eu espero de verdade que não. Porque se um dia você olhar para frente e ver alguém que ainda não deveria estar lá, talvez seja tarde demais para fazer qualquer coisa. Não estou falando de assombração. Não é disso que se trata. O que aconteceu comigo foi com alguém que falava, respondia, dormia, comia, dava risada. Só que não devia mais estar aqui. Ou talvez nunca tivesse saído. Meu nome é Rômulo. Eu sou caminhoneiro faz 11 anos. E essa história aconteceu num trecho que liga o interior de Goiás até Mato Grosso. BRs secas, retas, daquelas que você dirige por horas sem cruzar uma cidade. Só posto perdido e curva besta. E tudo começou com uma conversa boa demais para ser esquecida. Na primeira vez que vi o Miran, ele estava sentado num banco de concreto, no canto de um restaurante 24 horas. Aquele tipo de lugar que parece meio largado, mas a comida é decente e o povo não enche o saco. Ele me chamou a atenção porque ele estava quieto demais. Mas não com cara de antipático, nem nada. Era aquele tipo de silêncio de quem já viveu coisa demais para precisar comentar. Quando fui pagar minha janta, ele puxou o papo. Disse assim, do nada, melhor dormir por aqui hoje. Vai cair uma chuva forte lá para frente. Eu ri, falei que o céu estava limpo. E ele, não vai estar às 2 da manhã. Achei engraçado. Fiquei por ali conversando. O homem era tranquilo, não tinha pose de nada, mas falava com uma segurança que dava até vontade de ouvir mais. Disse que já estava na estrada há mais de 30 anos, que conhecia cada curva por nome. Falava como se soubesse o que vinha pela frente e parecia saber mesmo. Eu acabei ficando para dormir e quando deu 2 da manhã, caiu um temporal tão fechado que o barulho da chuva batendo no teto parecia pancada. Foi a primeira vez. 2 semanas depois, lá para cima de Rondonópolis, eu parei num pátio de posto. Tava moído, dirigindo direto fazia horas. Quando encostei, vi o caminhão do Miran ali. Fui direto para ele, curioso para saber se ele lembrava de mim. Mas ele não estava no banco, nem na cabine, nem no banheiro. O caminhão estava lá, sozinho, mas ligado, farol baixo aceso, como se tivesse acabado de chegar. Esperei um pouco. Nada. Fui dormir. De manhã, ele já não estava mais. Beleza. Coisa de estrada. Caminhoneiro desaparece e reaparece igual mosquito em luz amarela. Mas na terceira vez, não dava mais para fingir. Foi no trecho depois de Primavera do Leste. Um localzinho esquisito, com aquele tipo de névoa baixa que brota do nada, mesmo com o calor estalando. Eu estava indo levar uma carga e parei para abastecer. E de novo, o caminhão dele ali, mesmo modelo, mesmo adesivo com o nome Miran, meio apagado na porta. Só que dessa vez, eu tinha certeza absoluta que ele tinha saído depois de mim. A gente se despediu 2 dias atrás, em outro ponto, e ele estava lá antes. Quando ele me viu, sorriu. Perguntei como ele chegou tão rápido. E ele só deu de ombros e disse, a gente chega quando tem que chegar. Aquela frase me grudou por dentro. Na noite seguinte, a gente encostou junto num posto bem afastado. Era um lugar murado, com uns 4 caminhões, tudo parado, e uns cachorros dormindo nas sombras. A gente jantou junto, falou de coisa boba. Miran parecia mais calado, meio tenso. Falava pouco, mas olhava muito. Para os lados, para o céu, para a pista. Na hora de dormir, ele me disse, não esquece o que eu falei. O quê? Sobre o tempo. Fingi que entendi. Fui para minha cabine. Mas de madrugada eu acordei com vontade de ir no banheiro. E juro por tudo, foi menos de 5 minutos. Quando voltei, vi uma coisa que eu quase voltei correndo. Miran estava sentado no banco do passageiro do meu caminhão, quieto, olhando para frente, com o rosto meio apagado pela luz do pátio. Não se virou, não reagiu, só disse uma coisa sem piscar. É agora que começa. Fiquei parado, congelado no chão de brita. Quando abri e fechei os olhos, ele não estava mais lá.
No dia seguinte, decidi seguir viagem sem parar em lugar nenhum. Estava nervoso, acelerado, o coração batendo de um jeito que não era comum. Quase sem diesel, encostei num pátio de ferro velho usado por caminhoneiros antigos. E vi de novo o caminhão dele. Mas agora estava velho de verdade. Sujo, coberto de pó e folha seca, com um matagal pequeno subindo pelo para-choque. Pneu murcho, sem vidro, sem nada. Fui até a porta sem saber o que esperava ver. A cabine estava vazia. Só tinha uma jaqueta cinza escura jogada no banco. Quando levantei a gola, li: Miran, falecido 2011. Não sei explicar o que aconteceu ali. A sensação foi de ter saído do próprio corpo, de tudo estar ao contrário. Como se o tempo tivesse feito uma curva e me deixado do lado de dentro. Desde aquele dia, eu juro que comecei a ver ele antes. Antes de parar num posto, ele já estava abastecendo. Antes de entrar numa cidade, ele já tinha passado por mim na contramão. Antes de um acidente acontecer, o caminhão dele estava parado no acostamento da curva, com a luz de freio piscando. Comecei a ficar maluco. Troquei de horário, mudei de rota, fazia pausas no meio do nada só para evitar cruzar com ele. Mas não adiantava. Quanto mais eu tentava sair da estrada dele, mais eu entrava na minha. Até que um dia, voltando vazio, na metade de uma reta que eu conhecia de cor, senti um frio dentro da cabine. Olhei de canto de olho e ele estava lá, no banco do passageiro, como se nunca tivesse saído dali. Disse só isso. Cansou de chegar depois. Eu devia ter virado o volante e parado ali mesmo, sabe? Na hora que ele apareceu do nada no banco do meu caminhão e falou aquela frase, eu devia ter descido, saído andando, largado a chave e nunca mais voltado para a estrada. Mas não, eu continuei. Fiquei tentando entender, tentando explicar, como se alguma coisa naquela situação ainda obedecesse à lógica. E o pior é que tudo parecia normal. Ele sumia e voltava. Aparecia numa parada, conversava como se fosse ontem. E eu achando que era coisa da cabeça, que era o cansaço. Só que o problema não era ele. Era o jeito que as coisas começavam a acontecer depois que eu via ele. Uma vez, vi o caminhão dele encostado numa ponte antiga, vazia. Fui passando devagar, tentando fingir que não vi. E aí ele levantou a mão, tipo quem tá dando tchau, mas com o braço duro, esticado demais, como se nem fosse ele movendo. 2 minutos depois, um carro pequeno veio rodando na pista e caiu ali. Exatamente ali. Nem consegui ajudar. O acidente foi feio, mas o socorro chegou rápido porque outros viram. E na hora que eu olho pro lado, o caminhão do Miran não estava mais ali. Ninguém viu sair. Nem escutou motor. Só que, na minha cabeça, ele sabia. Ele sempre soube. Era como se ele já tivesse feito aquele caminho 1000 vezes. E agora eu estava começando a ver o caminho também. Antes. Ver placa antes de dobrar. Ver acidente antes de acontecer. Ver gente que ainda não estava lá. Teve uma madrugada, que foi o fundo do poço para mim. Estava parado num canto isolado, dormindo. Acordei no susto com o barulho de batida. Mas não era fora. Era dentro da cabine. O retrovisor estava virado para mim. E juro por tudo, tinha alguém sentado no meu banco. Eu vi o vulto, mas o reflexo era eu. Só que de costas, como se fosse eu, dirigindo para trás. Nessa hora eu perdi o controle. Liguei o motor e saí sem destino, sem carga, sem nada. Não sabia mais para onde ir, porque qualquer direção me levava de volta para o mesmo lugar. Depois disso eu fiquei um tempo fora da estrada, uns meses parado. Fui para casa da minha irmã no interior, larguei celular, contato, tudo. Só ficava quieto. Mas teve um dia que ela me chamou e disse: Rômulo, tem um caminhão parado ali perto da entrada da cidade, igualzinho ao seu. Eu fui lá, não era o meu, era o do Miran, mas com o meu nome escrito na porta, com a mesma cor, o mesmo adesivo atrás do retrovisor. E dentro, no banco do passageiro, a jaqueta.
não a dele, a minha, na gola, costurado à mão com linha grossa. Rômulo, em trânsito. Eu não sei mais o que isso significa, mas eu sei que desde então tem gente me vendo antes de eu chegar. Outro caminhoneiro me disse no posto em Cáceres que me viu passando um dia antes, mas eu nem estava naquele trecho. Uma mulher disse que parou meu caminhão para pedir ajuda, e eu só olhei para ela sem falar nada, mas eu nunca vi essa mulher. Outro dia, parei num restaurante. O atendente perguntou se eu tinha esquecido meu boné. Um boné que eu nem uso mais desde 2022. As pessoas estão me vendo antes de eu passar, do mesmo jeito que eu via o Miran. E às vezes, eu mesmo não sei se já passei ou ainda vou passar. Tem dia que parece que eu tô só refazendo o que já foi feito, como se tudo fosse eco, como se eu não estivesse dirigindo, só repetindo. É por isso que eu tô mandando esse relato, para avisar. Se um dia você ver meu caminhão encostado num pátio ou parado antes de uma curva, e eu estiver dentro, olhando para frente, sem te notar, não fala comigo, só passa, ou melhor, volta. Porque se eu estiver lá antes de você, é sinal de que já aconteceu. E quando a gente começa a chegar antes, a gente nunca mais tem certeza de quem está dirigindo. Encerramento. Se você chegou até aqui ouvindo, obrigado. Eu não sei se alguém vai acreditar, mas se alguém tiver vivido coisa parecida, me responde, comenta aí. Fala se você também já parou em um lugar e teve a impressão de que alguém estava esperando. E se um dia você me ver e eu não falar nada, me passa a chave e sai. Trabalho num motel de estrada faz 7 anos. Um desses bem simples, com estrutura de alvenaria velha, azulejo rachado em alguns banheiros e o número pintado na parede com estêncil. Fica entre a divisa de Minas com o sul da Bahia, logo depois de uma curva onde tem um restaurante com estacionamento para carreta. Quem é da rota conhece. Eu sou o cara do balcão da madrugada. Recebo os casais, entrego chave, registro nome falso e peço pagamento adiantado. Já vi gente fazendo escândalo por causa de toalha, gente correndo de cueca porque a esposa chegou. Já teve até uma moça que esqueceu o bebê no carro e só lembrou depois de meia hora. O movimento aqui é feio, mas previsível. Até ele aparecer. Era um homem normal, normal até demais. Uns 50 anos, talvez menos. Moreno claro, rosto cansado, barba sempre feita. Chegava calado, caminhava devagar, pagava sem discutir e sempre pedia o mesmo quarto, o 5. E o detalhe é que quando ele começou a vir, o quarto 5 era um dos piores. Perto do depósito, o ar-condicionado fazia um barulho irritante, a cama estava com um pé meio bambo, mas ele queria aquele. Primeira vez que apareceu era noite de domingo. Estacionou a carreta do lado de fora, entrou sozinho e me entregou a identidade dobrada no bolso da camisa. Nem olhei, só me falou, sem sorrir, que queria o quarto 5. Pensei que fosse coincidência. Na semana seguinte, ele voltou. De novo, sozinho. Mesmo jeito. Quarto 5. Na terceira vez eu até brinquei, já virou freguês fixo. Ele não riu, só disse, é que eu durmo melhor ali. A partir daí, virou ritual. De 15 em 15 dias, mais ou menos, ele aparecia. Nunca passava mais que uma noite, sempre no 5. Saía cedo, sem sujar nada, sem pedir toalha extra, sem ligar para a recepção. Silêncio total. Mas o estranho foi que as coisas no quarto 5 começaram a acontecer só depois que ele passou a usar. Primeiro foi o controle remoto. Toda vez que ele usava, o controle sumia. A gente até achava que ele levava, mas depois reaparecia, dentro do armário, embaixo da cama, no tanque de lavar. Era como se o controle desaparecesse e voltasse quando queria. Depois veio o negócio do espelho. O espelho do banheiro embaçava. Por dentro, sem vapor, sem ninguém tomar banho quente.
Eu entrei um dia com o gerente para conferir, e juro, o espelho estava limpo do lado de fora, mas embaçado atrás do vidro. Aí veio a cama. A gente sempre trocava o lençol, arrumava direitinho, mas quando ele saía, a camareira dizia que o lençol ficava com 2 afundados. Um do lado dele, outro como se alguém tivesse deitado junto, e ele nunca levou ninguém. Um dia, essa mesma camareira me chamou, com a cara branca. Ela entrou no quarto logo depois dele sair para arrumar e achou um fio de cabelo comprido no ralo do chuveiro. Mas não era só grande, era claro, loiro, e ele era careca. Sempre foi. Nunca vi esse homem com companhia. Essas coisas foram se acumulando. Mas ninguém falava nada oficialmente. Só se olhavam e davam aquele meio sorriso que o pessoal que trabalha em hotel aprende a dar. O que significa, tô vendo, mas não vou perguntar. Até que chegou a vez que ele falou uma frase. E essa frase, até hoje eu ouço com raiva de ter escutado. Porque foi ali que minha cabeça começou a funcionar de um jeito que eu queria ter evitado. Era uma segunda-feira, chovinha fina, corredor úmido. Ele apareceu mais tarde do que o comum. O rosto estava mais abatido, olhos fundos, como se tivesse chorado. E quando eu entreguei a chave, ele me olhou como se fosse a última vez. Aí ele disse baixinho, do jeito mais simples do mundo: hoje é o último dia dela aqui. Só isso. Só isso. Eu só fiz que sim com a cabeça. Nem perguntei o que era ela, nem quem, mas meu corpo inteiro gelou. E eu nem sei porquê. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. Camareira disse que ele saiu sem fazer barulho, mas deixou um envelope em cima da mesinha. Dentro tinha um papel dobrado, uma ultrassonografia antiga. Dava para ver a imagem de um feto com cerca de 5 meses. E escrito a caneta vermelha: sumiu, 2005. Foi como tomar um soco no estômago. Mostrei para o gerente. Levamos até a delegacia local. Uma semana depois, a resposta veio. Não foi oficial, mas um policial da Civil, que eu conheço de infância, me chamou na frente do restaurante com o copo de café na mão e falou: você lembra daquela moça grávida que sumiu aqui na rodovia em 2005? Sumiu do nada, sem rastros. A última imagem dela foi numa câmera do posto, subindo num caminhão. A carreta era dele. Aí ele me olhou e completou: mas o cara nunca foi encontrado. Trocou de placa, saiu da rota. Até hoje ninguém sabe se foi crime, se foi surto ou se teve cúmplice. O caso ficou parado. Na hora eu gelei, mas foi à noite na recepção, com o telefone tocando às 3 da manhã e ninguém respondendo, só uma respiração. Foi nessa hora que eu entendi, não é que ele fugiu, é que ele nunca saiu de lá. Depois daquilo, a recepção nunca mais pareceu igual. A gente continuou trabalhando, claro. Motel de estrada não para. Mas a chave do quarto 5 ficou separada, dobrada num pedaço de fita crepe com a palavra manutenção, escrita de caneta. Mentira, não tinha manutenção nenhuma. Ninguém queria entrar lá, nem camareira, nem hóspede, nem gerente. Teve uma semana que veio um casal e pediu qualquer quarto mais no fundo. Eu, distraído, acabei entregando os 5. Me dei conta no segundo seguinte, mas eles já estavam subindo a rampa. Voltei correndo e inventei que tinha vazamento. Troquei pela suíte 8. A mulher ainda falou: ué, mas a cama do 5 estava arrumadinha, só estava com uns fios de cabelo no chão. Fingi que não ouvi. Dei um sorriso e segui o protocolo. O problema não era só o passado, era a sensação presente. A partir daquele envelope, parece que o quarto ganhou um peso diferente. Começaram os barulhos, as chamadas no ramal da recepção que desligavam assim que eu atendia. Os passos no corredor, às vezes parando bem na porta, sem ninguém aparecer. E mais de uma vez, perto das 3 da manhã. O telefone tocava, eu atendia. E do outro lado, nada. Só respiração lenta, mas não era uma respiração desesperada. Era triste. Como se alguém
tivesse parado de procurar. E é aí que mora o que mais me incomoda até hoje, porque tem duas versões dessa história. A primeira é a que todo mundo espera. Um homem cometeu um crime, sumiu com uma moça grávida. Passou anos repetindo o caminho, tentando apagar o rastro, ou mantendo algum tipo de ritual doentio para lembrar. Dormia sempre no mesmo quarto, do mesmo jeito, sozinho. Até que um dia resolveu encerrar. Deixou a ultrassonografia como símbolo e desapareceu. Essa versão encaixa, assusta e explica, mas tem a segunda. E essa é pior, porque não explica, só perturba. E se ele não era o culpado? E se ele era só o pai? Um pai que perdeu a filha, ou a mulher, ou as duas, e que refazia o caminho, não para esconder, mas para lembrar, para tentar ficar perto, nem que fosse no eco, aquela frase dele: hoje é o último dia dela aqui. Será que ele se referia à data de desaparecimento? Ou será que ele achava que o espírito ou a lembrança ia embora? Sabe aquele contorno leve no colchão do outro lado da cama? E se ele via aquilo? E se ele deitava ali do lado, não por mal, mas por saudade? Eu sei que parece absurdo, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica dormir tranquilo com a primeira versão. Porque um criminoso foge, um criminoso não volta, não entra na recepção olhando nos seus olhos, não deixa envelope, não chora. Agora, alguém destruído por dentro, esse sim, repete, revive e sussurra sozinho. Eu nunca mais vi ele, mas juro, teve uma vez que, perto de fechar a conta do turno, eu levantei para checar a chave das suítes. O 5 estava trancado, mas a luz por baixo da porta estava acesa e ninguém tinha entrado ali. Chamei o gerente, fomos juntos, abrimos. A luz estava desligada, mas o lençol da cama estava afundado, de um lado só, e tinha outro envelope, igualzinho ao da outra vez, mas vazio. Eu podia dizer que foi coincidência, mas não foi. Era ele, ou era ela, ou os dois. Não sei mais. Só sei que, naquela noite, o telefone não tocou, mas o som da recepção, aquele ventilador quebrado que nunca desligava, parou por uns 10 segundos. Silêncio puro, como se alguém tivesse escutado tudo e fosse embora de vez. Desde então, o quarto 5 ficou interditado. Dizemos que a estrutura está comprometida, mas a verdade é que de vez em quando, alguém novo no turno escuta a campainha tocar no balcão, sai para atender e encontra só a chave do 5 em cima do balcão, com a fita arrancada, e ninguém sabe explicar como ela foi parar ali. Eu não estou contando isso para fazer ninguém acreditar em fantasma, nem para reabrir caso antigo. Estou contando porque essa história me atravessou, me atravessa até hoje. E se vocês um dia passarem por um motel de beira de estrada, com o número pintado à mão, velho, afastado, quase no meio do nada, evitem o quarto número 5. Não porque ele é assombrado, mas porque alguém ainda volta para lá, mesmo que só por dentro. Eu nem sei por onde eu começo, mas vou tentar, porque tem coisa que a gente guarda tempo demais e, se não falar, parece que o negócio fica crescendo dentro. Não é um relato bonito. Também não é história de fantasma, nem de assombração. É pior. Porque o que me fez largar o trecho não foi um susto. Foi o tipo de silêncio que dá enjoo. Aquele silêncio que você sente que, se ninguém fizer nada, vai acontecer de novo. Eu rodei quase 20 anos carregando de tudo, desde polietileno até aquelas cargas que o povo nem olha no acostamento. Mas essa parte que eu vou contar aconteceu em 2019, finalzinho do ano. Meu pai tinha adoecido e eu precisei ficar um tempo no sertão da Bahia, entre Tucano e Cícero Dantas. Não era frete, era família mesmo. Resolvi fazer esse trecho umas 3 semanas seguidas, indo e voltando cedo.
porque meu irmão trabalhava e eu fiquei encarregado de acompanhar os exames e as idas no hospital. E foi por causa disso que eu comecei a notar. Porque sempre que eu saía de Tucano de manhã, ali pelas 6 e pouco, 7 no máximo, eu via o mesmo caminhão verde velho, todo sujo de barro, sempre parado em algum ponto da estrada. Mas não era só isso. Ele estava sempre na frente da van escolar. Aquela van que busca menino em estrada de terra, leva até a cidade, depois volta pingando em cada curva. Na primeira vez, eu nem liguei. Coincidência. Na segunda, comecei a pensar, rapaz, de novo esse caminhão? Na terceira semana, eu passei a olhar com mais atenção. E foi aí que deu ruim. O caminhão não tinha placa visível, nem carga, e era sempre o mesmo homem. Branco, meio calvo, com uma camiseta cinza manchada no ombro. Um sujeito que não olhava para o lado, não fumava, não comia. Só ficava lá, parado. Sempre um pouco depois que a van passava, ele seguia a van, espelhava o caminho dela. Quando a van parava, ele freava e desligava o caminhão, uns 50 metros depois. Não saía, não fazia nada, só esperava. Aí começou a me incomodar de verdade. Na quarta-feira daquela terceira semana, eu dei um jeito de sair mais cedo e me posicionar antes da curva da Fazenda Macambira, onde a van sempre pegava uns 3 alunos. E não deu outra. O caminhão passou devagar, freou no mesmo ponto de sempre e ficou ali, com o motor ligado. A van parou mais atrás. 2 crianças desceram correndo. E o caminhão ficou parado. Só isso. Mas o jeito que ele parava... Sabe quando o corpo da pessoa parece relaxado demais? Como quem está esperando algo específico acontecer. Foi ali que eu decidi seguir ele discretamente. E comecei a notar os padrões. Ele nunca entrava em cidade, nunca abastecia, nunca comia em lugar nenhum. E às vezes passava 1 hora parado perto de mata, em ponto cego da estrada. Na sexta-feira daquela semana, eu tomei coragem. Vi que ele tinha estacionado perto de um barranco que dava para uma trilha de terra. Estava sozinho na pista, sem van por perto. Aproveitei que tinha um canto para deixar meu carro encostado um pouco atrás e fui a pé. Coração batendo rápido, mas tentando não pensar besteira. Cheguei perto da boleia devagar. A porta estava encostada, mas não trancada. E aí, Bruno, eu nunca vou esquecer, não tinha ninguém dentro. Cabine vazia, banco do motorista vazio. Mas o rádio estava ligado, não era música. Era um áudio de criança rindo, baixinho, repetindo, como se fosse gravação antiga. E no banco do passageiro tinha uma boneca velha, dessas de pano, toda suja de barro, com uma corda grossa amarrada no pescoço. Eu não entrei, não encostei em nada. Só fiquei ali uns segundos, sem respirar direito. Dei meia volta, subi no carro e fui direto para a delegacia de Tucano. Expliquei o que vi. Deram uma olhada, disseram que iam mandar uma viatura. Voltei com eles até o ponto. O caminhão não estava mais lá. Sumiu. Eu me senti um idiota. Mas o policial olhou para mim sério e falou: olha, se você vir de novo, tenta anotar o máximo de detalhe. Esse trecho tem histórico complicado. 2 dias depois, adivinha? Vi o mesmo caminhão de novo. Dessa vez um pouco mais longe da van, mas seguindo igualzinho. E eu, travado, não tive coragem de me aproximar. Mas tomei uma decisão. Não ia mais ficar ali. Antes de ir embora, fui até o colégio da cidade, onde a van deixava os meninos, e esperei o motorista terminar. Era um homem simples, bigode branco, rosto fechado. Quando ele me viu, já pareceu saber o que eu ia falar. Falei baixo, tentei não dar alarde. Só perguntei se ele tinha notado um caminhão verde andando atrás da van nos últimos dias. E ele só ficou pálido. Olhou para o chão, respirou fundo e falou uma frase que, desde então, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sei, eu vejo ele também, mas se você parar, ele muda de alvo. Foi isso, nem mais, nem menos. No dia seguinte, fiz minha mala e fui embora. Nunca mais voltei para aquele trecho.
Nunca mais falei sobre isso com ninguém. Mas de vez em quando, em estrada rural, principalmente perto de escola, eu vejo caminhões parados, às vezes motor ligado, às vezes não, mas nunca mais tive coragem de olhar dentro. Não sei o que aquele homem fazia, não sei se ele era real, mas aquela boneca, aquele rádio, tem coisa que você não precisa entender, só precisa sair de perto enquanto ainda pode. Já tô com mais de 60 anos. A borracharia que eu tinha está fechada tem uns 4 anos. E mesmo assim, ainda tem dia que eu escuto a buzina lá na curva. 3 toques. Sempre 3. E o pior é que foi assim que começou também. Foi em 2009. Lembro porque minha esposa ainda era viva. A borracharia já funcionava há tempo, ali no QALC 1146 da BR-101, entre Campos e Itaboraí. É um trecho tenso, curva fechada, descida longa, todo ano morre gente ali. Tinha noite que o barulho dos freios era de dar nó no estômago. Teve até uma época que eu deixei de dormir no quarto da frente. Mas naquela noite específica, lá por umas 2 da manhã, escutei um caminhão parar devagar. Não era acidente, era parada. E logo depois, 3 toques de buzina. Nem fraco, nem forte. Era como se fosse uma senha. Não era normal. Eu nunca atendi cliente de madrugada. Mas, sei lá, aquela vez me deu um aperto no peito diferente. Levantei, peguei a lanterna, fui lá fora. Era um Scania 113 vermelha, cabine baixa, com o farol aceso e motor desligado. O cara já estava fora do caminhão, me esperando. Era alto, magro, cara de sono e de quem não queria conversa. Só falou assim: "O dianteiro direito furou. Dá para trocar?" Achei esquisito, claro, mas topei. Ele pagou adiantado, dinheiro vivo, dobrado. Quando fui mexer no pneu, não vi prego, não vi rasgo normal. O furo parecia um corte, e um corte estranho. Não de fora para dentro. Era como se tivesse arrebentado por dentro. Voltei a comentar isso com ele, e ele respondeu seco: "Foi depois da curva, coisa da pista." Não discuti, troquei. Guardei o pneu velho, como sempre, e ele foi embora. Na semana seguinte, mesma coisa, mesmo caminhão, mesmo pneu, mesmo corte, mesmo horário, 3 buzinas. E ele esperando, como se fosse um relógio. Ali eu já comecei a ficar incomodado. Tentei puxar papo, perguntar se ele rodava só à noite, essas coisas. Mas ele mal olhava no olho, sempre calado, sempre com pressa e sempre pedindo: "Você ainda tem o pneu da última vez? Me dá ele junto." Não jogava fora, levava todos. Depois da 5ª ou 6ª vez, minha esposa perguntou o que eu achava daquilo. Falei que achava esquisito, sim, mas não era problema meu. Só que com o tempo começou a ser, entende? Comecei a guardar os pneus que ele deixava, os que eu não entregava. Escondia lá no fundo do galpão, entre umas carcaças velhas. Eu queria entender o que tinha naqueles pneus. E aí eu vi. Os cortes eram todos iguais. Mesmo ângulo, mesmo ponto, mesmo padrão. E mais, em 2 deles, tinha algo meio parecido com um resto de cola e papel rasgado por dentro. Como se tivesse tido coisa colada dentro da borracha. Aí minha cabeça começou a girar. Que tipo de coisa o cara estava transportando que fazia aquilo? Uma noite perguntei para ele se podia ver a boleia. Ele gelou, mudou de postura. Só disse: "Não é seu." Foi a última vez que tentei puxar assunto. Depois disso ele parou de falar comigo. Só entregava o dinheiro, apontava para o pneu e ia se encostar num canto esperando. Sempre calmo, sempre igual. E passou a vir só em datas certas. 1ª sexta de julho, 1ª sexta de outubro, 1ª sexta de fevereiro. Sempre nesses meses, sempre no mesmo dia, como se tivesse um ciclo, um calendário. Em 2016, aconteceu o que eu nunca esperei. Eu não tinha combinado nada com ninguém naquela noite.
Era inverno, eu já estava fechando cedo, dormindo cedo, mas acordei com o som do motor desligando do lado de fora. 3 buzinas, o mesmo som. Levantei tonto, achei que era engano. Quando saí com a lanterna, o caminhão estava lá, estacionado. Mas ele não estava fora do veículo. A porta da boleia estava só encostada, meio aberta, e aquilo me arrepiou de cima a baixo. Fui devagar, ninguém à vista. Chamei, nada. Quando subi no estribo para espiar lá dentro, era como se eu tivesse entrado numa sala de aula abandonada. Tinha vários cadernos escolares empilhados no banco do carona. Tudo encapado, colorido, uns rabiscados, cada um com um nome na capa e uma idade. Nomes diferentes, idades parecidas, 9, 10, 11, todos com marcas de sujeira, alguns amassados, um até com o canto queimado. No painel, preso com fita, tinha um papel dobrado. Só tinha uma frase escrita: "Ela me perdoou. As outras eu ainda não sei." Aquilo me travou por dentro. Não sei explicar. Não era susto, não era nojo, era um tipo de vazio com gosto de culpa. Peguei o papel, guardei comigo, não contei para ninguém. Mas aquilo mexeu comigo de um jeito que nem minha mulher entendeu. Na semana seguinte, quando fui abrir o galpão, quase caí de costas. Todos os pneus que ele tinha levado ao longo dos anos estavam de volta, empilhados, lado a lado, no canto onde eu escondia os antigos. Mais de 15. E em cada um deles tinha uma marca de mão, de criança, pequena, impressa na borracha suja, como se alguém tivesse passado o dedo na graxa e carimbado ali. Algumas mãos abertas, outras como se estivessem empurrando. Naquele momento, eu senti que eu nunca fui borracheiro para ele. Eu fui parte do ritual. Era isso. Eu só não queria aceitar. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Fechei o galpão por uns dias. Fiquei em casa, só ouvindo o barulho da estrada pela janela. Fiquei remoendo tudo aquilo. Os pneus empilhados, a marca das mãos, os cadernos e o bilhete. Aquela frase, "Ela me perdoou. As outras eu ainda não sei." Aquilo me corroía. Me fazia pensar em tudo que eu nunca perguntei, tudo que eu deixei passar, achando que não era comigo. Comecei a olhar para trás, e quanto mais eu lembrava, mais eu sentia o peso de ter compactuado, mesmo sem querer, mesmo sem saber o que exatamente ele fazia. Mas eu sabia que não era certo, só não queria ver. Comecei a lembrar dos detalhes. O cheiro dentro da boleia, que era sempre o mesmo, um misto de mofo e álcool, os cortes no pneu, sempre no lado de dentro, o jeito que ele olhava para o fundo do galpão quando eu demorava a aparecer, e aquele pedido toda vez: "Guarda o pneu para mim", como quem guarda um pedaço de evidência ou de memória. Fiquei meses sem ver o caminhão. Pensei que ele tinha parado ou, sei lá, não sei o que pensei. Eu só sabia que não queria mais ver aquilo. Até que chegou julho de novo. Primeira sexta. Eu nem estava dormindo mais na casa. Já tinha mudado para a cidade vizinha, em Tanguá, morando com minha irmã. Mas naquele dia, algo me puxou para lá. Voltei na borracharia por impulso. Nem sei porquê. Cheguei no fim da tarde. Galpão todo empoeirado, pneu velho, caixa de ferramenta fechada fazia meses. Dei uma varrida, fiquei lá fora olhando a curva. O tempo fechando, o silêncio esquisito, até que 3 buzinas, do mesmo jeito, da mesma distância, mas não tinha caminhão nenhum. Eu vi, estava olhando. A buzina veio, mas a pista estava vazia. Eu não sei te explicar. Não era barulho de lembrança, era som mesmo, saindo de algum lugar. Fiquei parado ali, suando frio, e aí veio o pior. No chão do galpão, entre as marcas de pneu que já estavam apagadas, apareceu uma nova, fresca. Como se alguém tivesse acabado de parar ali, mas sem caminhão. Fui embora. Naquela mesma noite. Nem tranquei. 2 semanas depois, quando criei coragem para voltar,
Encontrei uma coisa na caixa de correspondência. Não tinha remetente, nem envelope. Só uma folha dobrada com um desenho de criança. Era um caminhão vermelho e uma borracharia ao lado. Tinha uma figura desenhada de pé, que parecia ser eu, e várias outras pequenas, desenhadas em fila, todas de mãos dadas, sem rosto, só contorno. Atrás da folha, um recado: a gente lembra do Senhor. Foi aí que eu decidi fechar tudo. Vendi o terreno por preço de banana. Disse para todo mundo que era por cansaço, por idade. Mas a verdade é que tinha coisa ali que não queria mais ir embora. E eu entendi. O que eu fazia não era serviço. Era parte de alguma coisa maior. E errada. A partir daquele ano, a borracharia ficou fechada. Mas a curva continuou igual. E todo ano, na primeira sexta de julho, algum morador da região escuta uma buzina tripla vindo dali. Um até me ligou um dia dizendo: rapaz, parece que alguém ainda procura tua borracharia. Mas eu já entendi. Não é alguém, é aquilo. Aquilo que a gente finge não ver. Aquilo que a gente encobre com borracha nova. Eu sei que vai ter gente que vai achar que isso é invenção. Mas quem trabalha com estrada, com caminhoneiro, com graxa de noite, sabe, tem coisa que não é da conta da gente. Só que tem coisa que faz a gente cúmplice só por não abrir a boca. E é por isso que eu tô contando agora. Porque o que me incomoda não é mais o que ele fazia, é o que eu deixei de fazer. Porque se ele voltar, eu já entendi. Não era o pneu que ele queria consertar. Hoje eu entendo porque os antigos me falavam aquilo com tanta certeza. Nunca dorme 2 noites no mesmo lugar. O que me assusta mais nem é o que aconteceu, é o que eu não lembro de ter feito. Eu sou o Gilmar, caminhoneiro desde os 19. Hoje estou com 47. Já rodei esse Brasil mais do que muito político em campanha. Vi estrada virar lama, gente sumir em acostamento, vi colega capotar e não voltar para casa. Mas o que aconteceu naquele estacionamento perto de Nova Mutum foi outra coisa. Não envolvia carga, não envolvia assalto e não tinha ninguém aparentemente. Foi em 2017. Março, eu estava voltando do Pará, sem pressa, sem carga, só fazendo o trecho até Lucas do Rio Verde para pegar frete lá. Naquele dia, a chuva caiu do nada. Sabe aquela chuva que não vem com trovão nem vento, só cai, silenciosa, fina, mas que molha até o pensamento? Pois bem, eu parei num estacionamento conhecido dos caminhoneiros que fica entre Nova Mutum e Lucas. Lugar simples. Chão de terra batida, umas mangueiras do lado, só 2 caminhões lá. Um todo coberto com lona, sem sinal de ninguém dentro, e outro desligado com as luzes de teto acesas. Achei estranho, mas beleza. Parei, comi um marmitex que eu mesmo tinha preparado e me joguei na cama da cabine. Pus a cortina, fechei tudo. Barulho da chuva batendo na lataria me embalou. Só que lá pela madrugada, eu senti o caminhão dar uma leve balançada. Nada que assustasse de cara, mas parecia que alguém tinha pisado no estribo, sabe? Subido e descido. Olhei para o retrovisor, só a água escorrendo. Pensei, vento ou peso da água acumulando no toldo. E voltei a dormir, de manhã. Foi aí que veio o estranhamento. Eu botei o pé no tapete e ele estava molhado. E não era umedecido. Era com barro mesmo. Barro fino, escuro, típico daquele tipo de terra que tem ali na região. Fui olhar melhor. Os 2 tapetes estavam virados, como se alguém tivesse engatinhado por baixo dos bancos. Eu paralisei, porque eu tinha trancado a porta. Sempre tranquei. É automático, nem penso mais. Mas tinha rastro, como se alguém tivesse entrado com o pé sujo e se arrastado debaixo dos bancos. E pior, em cima do porta-luvas, tinha uma pedrinha vermelha, lisa, úmida. Parecia de rio, mas ali não tem rio por perto. Eu peguei, olhei, fiquei encarando aquilo. Tentei achar lógica, mas não tinha.
joguei pela janela e segui viagem. A cabeça quis acreditar que eu deixei a porta aberta, que algum cachorro subiu ali, que alguém me zoou. A gente se engana fácil quando não quer lidar com o que viu. Só que na noite seguinte, eu resolvi parar no mesmo lugar, por teimosia ou por orgulho. Pensei, se eu fugir disso, nunca mais durmo tranquilo. Queria provar para mim mesmo que não tinha nada ali. Só que naquela segunda noite, eu acordei sentado, fora do caminhão, com a porta aberta, o pé coberto de lama. E de novo, aquela maldita pedra em cima do porta-luvas. Eu não lembrava de ter saído, nem de ter acordado. E o chão tinha marca, como se meus pés tivessem arrastado para fora. Eu entrei trancando tudo. Fiquei em silêncio. Não consegui dormir mais. E no dia seguinte, parecia que eu estava com febre. Um calor estranho dentro da cabeça. O corpo cansado, como se eu tivesse andado quilômetros. Mas eu não andei. Eu dormi ali. É o que eu acho. Na terceira noite, eu nem cogitei parar ali. Só que o corpo não acompanhava a mente. Eu precisava dormir. O olho já estava pesando. Parei num outro trecho mais iluminado, uns 10 quilômetros adiante. Mas o caminhão simplesmente não ligava. As luzes do painel piscaram sozinhas. O rádio ligou sozinho. E eu juro que escutei uma respiração do lado de fora. Baixa, firme, como se alguém estivesse colado no tanque de combustível, respirando pelo paralama. O ar ficou gelado. Eu peguei a chave, fui tateando até o porta-luvas. E lá estava ela, a pedra, molhada, vermelha, intacta. Eu não pensei duas vezes. Abri a porta, joguei ela na mata com força. Ela bateu numa árvore e sumiu. Voltei para o banco, girei a chave e o motor ligou na hora. Daí para frente, nunca mais dormi 2 noites no mesmo lugar. Eu podia estar exausto, mas sempre dava um jeito. Trocava de canto, mesmo que fosse andar 30 quilômetros. E nunca mais. Deixei o porta-luvas trancado, porque eu comecei a verificar toda noite se ela tinha voltado. E voltou. Mais de uma vez. Teve um posto em Rondônia que eu parei para abastecer e tomar um café. Saí do caminhão por 15 minutos. Quando voltei, a pedra estava em cima do painel. Sabe o que eu fiz? Joguei a mochila para fora, tirei a chave, abri o tanque, deixei vazar um pouco de óleo e pus fogo. Era um caminhão 2013, reformado. Meu ganha-pão. Mas eu preferi queimar do que continuar sendo seguido por aquilo. Ninguém entendeu. Me chamaram de doido. Fiquei conhecido por uns tempos como o cara que botou fogo no próprio caminhão. Mas eu entendi. A maioria vai rir disso. E tudo bem. Eu também riria se não tivesse vivido. Mas sabe o que eu percebi depois? Que aquela frase que os antigos falavam, não dorme no mesmo lugar 2 vezes, não era só papo de caminhoneiro supersticioso. É aviso. Talvez para não chamar a atenção de quem ou do que está andando por aí de noite. Talvez para não deixar rastro. Ou talvez porque tem coisa que só percebe que você voltou, se você repetir o caminho. E a gente, quando viaja, acha que o mundo é só estrada e placa. Mas tem coisa que fica onde você para. E se você parar de novo, ela te reconhece. Até hoje, quando encosto o caminhão de madrugada, eu olho os pés, olho o tapete, dou uma puxada no banco para ver se alguém mexeu. E se alguém me perguntar por quê, eu só digo assim: porque teve uma vez que eu acordei do lado de fora, e não fui eu que saí. Na época em que isso que eu vou te contar aconteceu, eu rodava o trecho do sul da Bahia, BR-101. Aquela parte ali entre Itamaraju e Teixeira, na Serra do Abi, sabe? Curva atrás de curva, neblina até de dia. E de noite, rapaz, é só o farol mesmo que rasga da escuridão. Eu gostava daquela parte. Pode parecer besteira, mas ali era o único pedaço da rota onde eu tirava o pé do acelerador só para ver a neblina escorrendo dos eucaliptos. Até começar aquilo.
A primeira vez foi besta. Eu estava voltando vazio de um trecho, uma terça-feira. Tinha acabado de passar pelo Mirante da Serra, eram umas 10 da noite e comecei a descer devagar. Foi quando vi. Ela estava parada bem no começo da curva, do lado do barranco, de vestido claro, grudado no corpo como se tivesse saído da água, cabelo colado no rosto, preto, comprido. E o que me pegou não foi o jeito, foi que ela não fez nada. Só estava ali, imóvel, no meio da névoa, como se fosse parte daquilo tudo. Achei que era alguém pedindo carona, mas não levantei o pé, nem encostei. Só olhei pelo retrovisor. E foi aí que me incomodou de verdade, porque ela estava olhando, não me olhando quando passei. Estava me olhando no retrovisor, reta, fixa, como se estivesse esperando eu olhar para trás. Engoli aquilo seco, fiz que esqueci. Mas na semana seguinte, mesmo horário, mesmo trecho, ela estava lá, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Aí eu já não consegui fingir mais. Passei mais devagar. Até pensei em parar, perguntar alguma coisa, mas minha mão não saiu do volante e ela, parada, nem piscava. Nas semanas seguintes virou rotina. Sempre depois das 10, sempre na curva da serra. Era como um marcador de relógio. Eu podia saber que estava atrasado ou adiantado só de ver se ela já estava ali. E mesmo sem querer, eu comecei a olhar. Esperava, e ela, sempre lá. A estrada tem dessas. A gente passa tanto tempo sozinho que começa a criar coisa. Era o que eu dizia. Me dizia. Até a vez que vi o rosto dela. Não sei explicar se foi o jeito da luz, se foi o ângulo, se foi só azar. Mas quando o farol pegou bem certinho e ela virou um pouquinho, eu vi. Era minha ex-mulher. Não era parecida. Não era lembrou. Era ela. Ela tinha ido embora fazia uns 10 anos. Estava num outro estado, foi visitar uns parentes, escorregou numa pedra perto de uma cachoeira e... a gente nunca se acertou direito. Mas eu nunca quis que ela tivesse ido assim. E agora ela estava ali. Molhada, na mesma posição, toda vez que eu passava sozinho. Depois disso, não era mais só naquela curva. Te juro, eu estava em outro ponto da estrada, bem antes de Eunápolis, numa passarela. E quando olhei para cima, tinha alguém em pé lá, parada, sozinha, cabelo grudado no rosto. E eu sabia que era ela, mesmo de longe. Eu sabia. Teve um dia que eu entrei num posto pequeno, desses que a gente usa só para escovar os dentes, dar uma lavada no rosto, e quando me abaixei na pia do banheiro, vi o reflexo no espelho. Ela, atrás, imóvel. E quando virei, não tinha ninguém. Aí começa a ficar ruim de explicar, porque depois disso, ou eu estava maluco, ou alguma coisa me seguia. Uma vez, lá para março, eu estava voltando do Espírito Santo. 2 dias sem dormir direito, rodando com energético e café amargo. O trecho já era meu velho conhecido. Eu vinha descendo a serra devagar por causa do tempo. A neblina estava forte, o para-brisa suando por dentro. Foi quando ela apareceu bem no meio da pista. Não na beira, no meio, com os braços baixos, o vestido molhado e o cabelo grudado. Foi tão rápido que eu quase não consegui frear. O caminhão derrapou, virou um pouco para o lado e eu desci feito um maluco. Gritei, corri, fui até o mato, joguei a lanterna nos cantos. Nada. Ninguém. Mas quando eu voltei para o caminhão, os bancos estavam molhados. Não respingado, molhado. Como se alguém tivesse sentado ali com o corpo encharcado. Tinha até uma marca no banco do carona, como se fosse o desenho da perna, sabe? Como quando alguém senta e depois levanta. Eu parei ali mesmo, tranquei as portas e dormi no chão da borracharia do seu Ananias, que ficava uns 3 quilômetros adiante. Depois disso, não teve mais jeito. Não teve reza que resolvesse, nem psicólogo, nem médico. Ela aparecia toda semana, em algum lugar diferente. Teve um dia que eu estava parado em feira, no pátio de um posto de dia, com um monte de caminhoneiro ao redor. E mesmo assim, vi ela lá, do outro lado da pista, parada, no sol quente,
vestido colado no corpo, olhando. Eu vendi o caminhão uma semana depois. Disse que era por causa do preço do diesel, que o frete estava ruim. Mas foi mentira. Eu saí porque eu não aguentava mais. Não era medo, era outra coisa. É como se ela tivesse me esperando há muito tempo. E agora que eu vi, ela sabia que eu sabia. E começou a me seguir. Hoje em dia, eu moro de novo com minha mãe. Numa casa pequena, de muro baixo, onde todo mundo se conhece. Mas ainda acordo no meio da noite, com a cortina se mexendo, mesmo sem vento, com o colchão úmido nas costas, mesmo sem ter vazamento, com o cheiro da maresia, mesmo morando a mais de 100 quilômetros do mar. A última vez foi mês passado. Acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beirada da cama. Sabe quando o colchão afunda, devagarinho? Pois é, não tinha ninguém, mas o lençol estava molhado, e tinha uma mecha de cabelo grudada nele. Eu não deixo mais a janela aberta, e eu não encosto mais em caminhão, nem de longe.